Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está começando o nosso AVNews nesta terça-feira, dia 14 de novembro, véspera de feriado nacional. Amanhã, feriadão. Você não deve trabalhar, mas nós estaremos aqui com as notícias do Vasco, até porque amanhã o Vasco volta às atividades. Estaremos trazendo muitas informações numa terça-feira ainda sem atividades no campo, mas para nós não tem isso. Notícia é a nossa prioridade. Peço a você que dê aquele like, que você possa compartilhar o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, para avisar a galera vascaína que o AVNews está entrando no ar, como toda noite fazemos, só quando não tem jogo, ou então nas segundas-feiras. Vou pedir a você também que seja membro do canal Atenção Vascaínos. Vale muito a pena. O QR Code está aparecendo aí na tela. E olha, é um barato, porque você pode participar, por exemplo, dos nossos eventos. No dia 16 de dezembro, a gente vai fazer uma grande festa na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mais de 65 membros já compraram o direito de estar nesse evento, porque é um evento fechado, com churrasco, com futebol, com cerveja, com refrigerante, com sorteio de brindes e muita resenha vascaína, vale muito a pena. Você que ainda não é membro do canal, torne-se membro. Além dos eventos, você pode participar também de lives, estar eventualmente no News. Essa semana a gente vai colocar, com certeza, alguns membros do canal também para participar de lives. Vale muito a pena, é muito bacana. Seja membro. Para ser membro, você direciona para o QR Code, vai direto para a página do YouTube, coloca todos os seus dados, consegue se tornar membro automaticamente. Se você quiser, manda um e-mail para suporte@atençãovascaínos.com e o Sérgio Kind coloca você no grupo de Telegram. Tem o grupo de WhatsApp, e aí você senta com o Sérgio Kind, discute, vê qual é a condição e também você se torna membro do grupo de WhatsApp. Os dois grupos são enlouquecedores, mas é uma resenha muito vascaína. O que você está esperando? 3 recados na abertura do News. O primeiro é da 1xBet. A 1xBet, a quem agradecemos a parceria de tantos anos. E a gente pede a você que sempre nos dê a moral. Você que gosta de fazer uma aposta esportiva, você entra no link da 1xBet que está aqui no canal Atenção Vascaínos, assim como nos comentários lá no canal AV+, e você nos fortalece. Porque chega na central da 1xBet a informação de que foi usado o link dos canais AV. E para nós é muito importante isso. Você usa esse link que está aqui no primeiro comentário fixado, você preenche seus dados, se habilita a poder jogar. E em jogando, amigo, tem jogo para burro. Essa semana está um pouco mais enxuto, mas tem eliminatórias de Copa do Mundo. Façam suas apostas com moderação, com calma. Você vai ter uma empresa que vai pagar rápido, vai pagar certo, é séria, que é a 1xBet. Então não tem erro. Façam suas apostas com a 1xBet. A 1xBet que patrocina grandes campeonatos pelo mundo, grandes campeonatos de futebol, principalmente o Campeonato Brasileiro é patrocinado pela 1xBet e também patrocina grandes clubes e entidades esportivas e é parceiro aqui do canal Atenção Vascaínos. O outro recado é da Mais Ágil. A Mais Ágil que faz você, olha, tá chegando o final do ano, ter aquele dinheiro que está depositado no seu fundo de garantia por tempo de serviço, de repente antecipado, hein? Que maravilha! Entre em contato com a Mais Ágil. A Mais Ágil vai fazer esse dinheiro em menos de 1 hora. Eu disse 1 hora estar na sua conta. E aí, estando na sua conta, amigo, você faz o que você quiser com o dinheiro. Mas procure a Mais Ágil. Telefone na tela aí para você procurá-los. E a Mais Ágil é certa. Tem expertise para tal, conhecimento para fazer isso. Mais Ágil, parceira também do canal Atenção Vascaínos. E o terceiro parceiro na abertura do News é um servição para você. É a GoCase. Olha aqui, ó. Capinha. Final do ano tá chegando aí, Natal, para você dar de presente. Capinhas que podem ser personalizadas, ó. Você pode botar o seu nome, pode botar o nome da sua empresa. Tá aqui, ó. Atenção Vascaínos, eu tenho muitos modelos da GoCase. E você usa o QR Code que está aí na tela e você pode comprar 2 capas para qualquer modelo de celular e levar 4. Além disso, tem desconto no site para mochilas, para garrafa térmica, que é linda, que também pode ser personalizada.
Olha, vale muito a pena, tá? Vale a pena demais, porque a Golcase tem produtos de altíssimo nível. E além de ter produtos de altíssimo nível, tem variedade e entrega. Golcase também é parceiro aqui do canal. Atenção, vascaínos. Bom, amanhã a reapresentação dos jogadores do Vasco. Você vai ficar de folga, os jogadores estiveram de folga. 2 dias, segunda e terça-feira, amanhã todo mundo voltando à atividade. Preparação para o jogo do ano para o Vasco, contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, no dia 22, no Mineirão. Aliás, assunto que a gente vai falar já já, sem torcida, tá? Sem torcida. Já há uma punição preventiva a Cruzeiro e Curitiba, como eu disse, a gente vai abordar já já. Mas esse jogo não terá torcida. E o Vasco pega o Cruzeiro por uma vitória e um distanciamento, porque dependendo, se o Cruzeiro não vencer o Fortaleza no sábado, rodada atrasada do Campeonato Brasileiro, permanece com 37. O Vasco vencendo o Cruzeiro, abre 6 de vantagem. E aí, amigo, fica muito difícil, porque vão faltar 3, 4 jogos para tirar 6, na verdade tem que tirar mais de 6, porque o Vasco vai ter maior número de vitórias, critério de desempate número 1, maior saldo de gols não, porque o Cruzeiro tem um saldo de gol melhor do que o Vasco. O Cruzeiro é o único positivo com saldo 1. Então, o Vasco vencendo o Cruzeiro em Belo Horizonte, eu diria que praticamente sela a sua sorte no Campeonato Brasileiro. É um período muito importante até o jogo com o Cruzeiro para ajustar erros e melhorar desempenho, principalmente na parte física de alguns jogadores. É claro que o time sente, é reta final. O Vasco vem de uma sequência braba. Questão de pressão em Cuiabá, em Goiás, com a questão também da intempérie, do tempo muito pesado, muito calor. Vem o jogo do Botafogo, decisivo, clássico, líder do Campeonato Brasileiro. Jogo pesado. E aí vem agora esse jogo do América, também muito tenso, uma situação difícil, apertada. O América Mineiro, totalmente sem preocupação, deu um sufoco no Vasco e o Vasco venceu aos 49 do segundo tempo com um gol sensacional de falta de Dimitri Payet. Então, a parte física, emocional pesa demais, pesa e pesa muito. A gente pode falar por nós, quando a gente está numa pressão para entregar um trabalho, a gente tem que fazer alguma coisa, que tem que pensar muito, despender muita energia. Aqui, o físico reclama, e isso realmente acontece demais. Parte física, para poder recuperar, por exemplo, o atacante Rossi. O jogador ainda está longe do ideal, mas vai ser trabalhado. Jogou no jogo de domingo contra o América e mostrava nitidamente não estar 100%, mas vai trabalhar para estar bem para o jogo contra o Cruzeiro. Ele vai ser muito importante. Alvo 2, em relação a 2 atletas, Marlon Gomes e Manu Capasso. Com a ausência provável de Medel e com tanta escassez de jogadores no elenco do Vasco, Capasso é muito importante para estar ali entre os zagueiros. Capasso está parado há muito tempo com um problema que teve na região lombar, uma fratura no osso da região lombar e está em recuperação. Uma lesão muito parecida com a que teve Neymar na Copa do Mundo de 2014. Mas o Capasso está bem, está com a preparação física em campo e deve estar à disposição para o jogo do Cruzeiro. E aí, eu até volto a dizer, com o Medel de fora, Robson é um jogador que hoje é o substituto. Miranda volta, mas não tem tanta confiança assim. E o Zé Vitor é opção pelo lado esquerdo, mas não tem entrado bem. Foi mal contra o Atlético do Paraná, entrou mal contra o Goiás. O gol foi em cima dele, do Matheus Babi. Por isso é muito importante que o Manu Capasso esteja em condições. Já Marlon Gomes é ainda mais imprescindível. Num elenco tão enxuto, né? Um jogador que está fora desde o dia 18 de outubro na partida contra o Fortaleza. É um jogador que faz multifunções. Joga de segundo volante, joga de terceiro homem, joga de ponta, tanto na direita como na esquerda. Então é um jogador que faz muita falta ao técnico Ramon Dias. O Marlon Gomes, que na semana passada até tinha condição, mas foi acometido de uma forte gripe, ficou 4 dias sem poder treinar, e agora não, agora está bem e vai provavelmente também ser opção do técnico Ramon Dias para o jogo em Belo Horizonte. Ambos, como eu disse, estarão ok, estão com a preparação física junto com o Rossi. Retorno difícil é o de Eric Marcos. Eric Marcos ainda está se recuperando, ficou de fora do jogo do América, e ele dificilmente vai voltar contra o Cruzeiro. Ele está quase internado. Eu estive domingo na concentração do Vasco, ele estava lá.
estando na concentração, fazendo o tratamento, mantém quase que full time para estar apto um atacante de lado de campo, que é uma raridade, né? O Vasco precisa desse tipo de jogador. Mas a ideia é recuperar Eric Marcos para a partida contra o Atlético do Paraná. Sábado, sem ser esse, o outro na Arena da Baixada, às 7 da noite. Aí sim, talvez Eric Marcos esteja em condição. O que parece certo mesmo, a não ser que Guilherme Medel tome o segundo cartão amarelo nas eliminatórias da Copa do Mundo no jogo agora do meio de semana contra o Paraguai em Santiago e fique de fora do jogo com o Equador, e aí ele poderia vir para o Brasil, é de que, sem tomar esse cartão, Medel vai ficar com a seleção. E Maicon e Léo serão os jogadores a estarem ali como representantes da zaga do Vasco da Gama, da zaga central. Ambos jogaram juntos como zagueiros, porque Léo já jogou com o Maicon jogando pelo lado esquerdo, pela lateral esquerda, em 4 ocasiões, e não perderam. Vasco e Bahia, jogadores tiveram oportunidade de jogar juntos na partida lá em Salvador. Você está vendo inclusive fotos aí de ambos, que jogaram e jogaram bem, empate em 1-1. Depois veio o clássico com o Fluminense, uma grande atuação de todo o time. Maicon e Léo foram muito bem. Os dois tiveram uma atuação extremamente segura. Depois o Vasco jogou contra o São Paulo, empate. Também jogaram Maicon e Léo. E o jogo contra o Fortaleza foi o último jogo de ambos como titulares, porque depois Léo acabou continuando, Medel voltou da seleção, Léo foi mal contra o Flamengo, perdeu a posição e a zaga passou a ser Maicon e Medel. Mas esses 4 jogos são 2 jogos de empates e 2 vitórias, marca realmente uma boa impressão, uma condição de confiança para o torcedor do Vasco. Mas será que com a entrada do Léo muda muito? Porque o Léo é um jogador mais acelerado, é um jogador de passe mais profundo, traz um pouco mais de leveza à defesa, não que o Medel não seja, mas é um jogador alto, tem uma boa condição, o Léo tem mais velocidade que o Maicon. O que será que muda na questão da dinâmica de zaga, a saída de Guilherme Medel para a entrada de Léo? Com a palavra, o analista do canal Atenção Vascaínos, nosso querido Jean Faísca. Para a batalha da próxima semana no Mineirão, que define muita coisa na parte de baixo da tabela, o Vasco terá a ausência do Medel, jogador aí convocado para a seleção chilena. Um risco calculado a partir da hora que o Vasco teve o adiamento confirmado da partida contra o Cruzeiro. E, basicamente, volta o Léo. Ele que foi titular na grande maioria da temporada do Vasco de 2023, em alguns momentos foi o grande destaque dessa equipe. Infelizmente, o Léo acabou oscilando em 2 jogos decisivos. O jogo contra o Flamengo e também no jogo contra o Internacional. No jogo contra o Flamengo me pareceu até um pouco nervoso, errando lances fáceis. Contra o Internacional, enfrentou aí o Ener Valencia, muita força mesmo. Enfim, eu tenho a confiança no Léo em fazer uma boa dupla de zaga com o Maicon. E se a gente analisar o outro lado, o Cruzeiro tem jogadores na frente de muita mobilidade, que no enfrentamento contra Maicon e Medel poderiam levar vantagem, já que o Léo é mais rápido que esses 2 jogadores. Tanto o Bruno Rodrigues quanto o Matheus Pereira são jogadores de velocidade. E tem outro ponto que eu acho positivo com a volta do Léo, que é o crescimento do futebol do Piton. Por exemplo, no jogo que o Vasco fez e ganhou aí do América Mineiro por 2-1, a gente viu o Piton um pouco preso demais à lateral esquerda, principalmente pela questão que o Alex Teixeira jogou por ali. Então a gente não sabe quem que o técnico Ramon Dias vai colocar para jogar nessa extrema. Só que o Piton já vai ter uma segurança maior, que o Léo, por ser canhoto, por ser lateral de origem, consegue fazer essa cobertura melhor e também na hora de acionar o Léo, porque toda bola que o Léo pega, ele tem essa característica de arrastar e tentar sair jogando pelo lado esquerdo. Então assim, essa ausência do Medel não é algo que me preocupa. Perde em alguns aspectos e acaba ganhando em outros. O Vasco conseguiu fazer um acordo com o técnico da seleção pré-olímpica, Ramon Menezes, e a CBF sobre Gabriel Peck. Peck está em São Paulo fazendo uma série de treinamentos com a seleção. Vão ser feitos 2 amistosos, um mais no final da semana e outro provavelmente segunda ou terça-feira com a seleção pré-olímpica. Nesse período seriam jogos, mas não deu para se fazer, então vai se fazer jogo-treino, né? Aquela atividade meio sem camisa oficial,
E o Gabriel Peck, até por conta de uma conversa que teve com o Vasco, e o Vasco viu, seria justo com o menino liberá-lo, porque é um menino que se doa muito, está vivendo um momento importante no Vasco, é o artilheiro do Vasco na temporada, nunca tá ruim para ele, sempre tempo bom, tá sempre ajudando demais, tem seus defeitos, mas é muito forte naquilo que ele faz. Tem sido uma transformação do Peck menino pro Peck homem. E o Vasco viu até como questão de meritocracia, liberá-lo, não seria legal, deixa o menino vestir a camisa da seleção brasileira. E ele tá curtindo. Só que o Vasco tem um jogo quarta-feira importante. Então houve um acordo e provavelmente, final de semana, Gabriel Peck deve estar chegando aqui. Ele vai fazer os últimos treinamentos, talvez aí domingo, segunda e terça, ou segunda e terça-feira, deve estar aqui para viajar com a delegação para Belo Horizonte. Tudo é ajustável. Uma semana que o Peck não fique aqui, ninguém vai morrer. Peck já está devidamente entrosado com o elenco. Mas o que parece ser muito engraçado, mas muito salutar também, é essa preocupação. De repente, do nada, Gabriel Peck passou a ser imprescindível. Porque a gente vê aí Figueiredo e Miranda viajaram, ninguém sentiu muita falta, mas o Peck não. Pô, vai deixar o Peck ir para a seleção? Pô, o Peck não pode ficar de fora, o Peck tem que jogar. Tempos novos, e quem fala sobre a importância de Gabriel Peck é nosso analista, Bismarck, o craque Bismarck, que viveu como Peck também essas situações aí de juventude, de adaptação. Fala sobre essa importância do Gabriel Peck, hein, Bismarck? Atenção, vascaínos. Acho que hoje o Peck, pro Vasco, é um jogador fundamental. De tantas vezes que a gente reclamou dele e falamos dele que ele precisava se posicionar melhor, precisava pensar melhor na decisão ali sempre da última bola. Às vezes ainda continua errando, mas o que foi ano passado, ele evoluiu bastante. Convocado para a seleção olímpica agora, o Vasco tentando liberá-lo para o jogo do Cruzeiro. Hoje ele faz parte de um Vasco que precisa muito da parte tática dele, da entrega dele e dos gols, já que ele é um dos artilheiros do Vasco esse ano aí, com mais de 10 gols. O Peck hoje é um jogador fundamental para o Vasco, é um jogador que fecha os espaços, batalha muito, taticamente tem sido de grande valia para o Vasco e sem dúvida que hoje está evoluindo para ser um grande jogador. As decisões erradas que ainda toma é porque ainda é por causa da idade, mas sem dúvida nenhuma que hoje o Peck é um jogador importantíssimo para o Vasco hoje. Atenção, vascaínos. Aquele abraço. Bismarck já vai voltar aqui no News com uma importante opinião sobre um outro tema que a gente vai abordar no segundo bloco. O nosso aniversário, o Cruzeiro, tem novo treinador, porque é o coordenador que estava lá, Paulo Autuori. Paulo Autuori foi apresentado hoje, deu uma entrevista meio, assim, vamos lá, assim, o Cruzeiro está vivendo um momento difícil e hoje teve praticamente definida a interdição do seu torcedor. O Cruzeiro vai jogar com portões fechados até o julgamento, até que se comprove que há segurança da presença de torcida. As torcidas organizadas do Cruzeiro e do Curitiba afastadas, porque o Curitiba também está punido. Então o Cruzeiro jogará em Belo Horizonte sem torcida. Já não terá torcida sábado contra o Fortaleza, porque não pode ser nem visitante. Então, a torcida do Cruzeiro está impedida de ir aos estádios. E no jogo contra o Vasco, portões fechados. Mineirão vazio para Vasco da Gama e Cruzeiro. Aliás, desafios que o Vasco tem, que foi uma matéria muito bem levantada hoje pela Globoesporte.com, porque os 5 últimos jogos do Vasco são desafios. Porque o Vasco tem que quebrar tabus. Porque mesmo sem torcida, o Vasco vai ter que jogar com o Cruzeiro para quebrar um tabu de 6 anos sem vencer o Cruzeiro no Mineirão. A última vitória foi em 2017, uma vitória emblemática. Aquela vitória levou o Vasco à pré-Libertadores, gol do Paulão. O Vasco venceu por 1-0. Depois, o Vasco pega o Atlético do Paraná. Olha, é brabo, hein? Desde que virou a Arena da Baixada, 4 jogos. 4 vitórias do Atlético do Paraná. O Vasco não vence na Arena da Baixada. Vai ter que quebrar esse tabu de qualquer maneira. Depois tem o desafio contra o Corinthians. Esse dói demais. Aliás, particularmente é o que mais me dói. O Vasco não vence o Corinthians há 13 anos. 13 anos. A última vitória foi em 2010. 2-0. Gol de Éder Luiz
e de Zé Roberto. Olha só como o tempo passa. São 13 anos sem vencer o São Corinthians, né? Todo poderoso Timão, que tem tanta ajuda aí, mas tá também numa situação um pouco mais complicada. Mas aí vem outros desafios. O Grêmio, por exemplo, o Vasco da Gama, desde que a Arena do Grêmio foi construída em 2012, jogou 7 vezes contra o Grêmio lá e perdeu as 7. Então é brabo, hein? Tem que vencer, tem que conquistar pontos. Não dá para ser essa carne assada. E contra o Red Bull Bragantino é incrível. Desde 2019, o Bragantino é apoiado pela Red Bull. E desde lá, 2019, foram 3 jogos. Uma vitória do Bragantino e 2 empates. O Vasco também não venceu ainda o Bragantino RB. Então são 5 desafios importantes que o Vasco precisa superar para somar aí 44, 45, 46 e ficar numa situação mais confortável. Daqui a pouco, depois do recado do Dicas de Mendonça e do AV PWR Conecta, a gente volta no segundo bloco do News com notícias quentes. A gente volta já já. Descubra uma nova forma de estar conectado ao Vasco. O cartão AV PWR Conecta não é apenas sobre assistir as resenhas e lives dos jogos, mas sim uma experiência completa que cuida de você, torcedor, dentro e fora do estádio. Consultas a qualquer hora. Tenha pronto atendimento médico ao seu alcance 24 horas, 7 dias na semana. Descontos especiais das farmácias aos cinemas. Economize em todas as suas atividades favoritas. Cashback. Suas compras retornam para você. Aproveite. Parcerias exclusivas. Grandes marcas, grandes vantagens. O AV PWR Conecta é mais do que um simples plano de membros. Por apenas R$ 51,90. Seu time, sua saúde, seus benefícios, tudo em um único plano. E na abertura desse segundo bloco do News, vou dar um recado da Barros Barreto. E olha, eu vou falar um negócio na moral com vocês. Tá um calor insuportável. Brasil todo, muito quente. Nesse momento, a Barros Barreto dá a você a condição de ter aparelhos para refrigeração, para poder acondicionar os seus alimentos, geladeiras, freezers, em boas condições. Procure a Barros Barreto. Estive com o Douglas da Barros Barreto essa semana que passou e ele me disse, é a hora da galera correr atrás disso. Porque a Barros Barreto vai dar a você aparelhos para refrigeração em ótimo estado. Por exemplo, questão de geladeira. Imagina só, não ter uma geladeira que gele a sua cerveja, a sua bebida que seja. Que você não consiga congelar a sua carne para fazer o churrasco. Então, se você tiver com aquela borrachinha no entorno quebrado, procure a Barros Barreto, porque eles têm a máquina que faz essa borracha. Entre em contato com o WhatsApp deles, 021-2209-5754. Entre em contato com eles e você vai ter o seu refrigerador, o seu freezer em condição boa, porque você vai pagar energia a mais, você não vai preservar os seus alimentos e ainda vai, tá de bobo aí, vai arrebentar os seus aparelhos. Para que isso? Procure a Barros Barreto. Além disso, eles, se você tiver algum problema de ar-condicionado, eles vendem
peças, acessórios para ar-condicionado, para máquinas de lavar, para geladeira, tá? Compressores para geladeiras, e ainda tem o gás refrigerante para ar-condicionado e geladeira. Imagina só, com esse calorzão. Então procure a Barros Barreto. Vou repetir o telefone, tá? Porque a Barros Barreto faz um serviço muito bom, muito bacana ali em Bom Sucesso, na rua Barros Barreto, loja 107A e B, em Bom Sucesso. 021 2209 5754. Recado dado, valeu? Bom, agora eu vou botar um vídeo aí da inteligência artificial lucrativa. Preste atenção. Deixa eu te perguntar, 5 ou 10 mil reais a mais por mês faria diferença para você? Saiba que existe como você fazer isso e até bem mais colocando a ferramenta mais poderosa da internet para trabalhar para você. 99% das pessoas não conhecem o passo a passo secreto que já mudou a vida financeira de milhares de pessoas comuns. Existem detalhes ocultos que os falsos gurus nunca vão te contar. Eu fiz uma apresentação de 5 minutos que revela como você pode ter sucesso nessa revolução do mercado de trabalho que está só no comecinho. Clique agora no link no comentário fixado para fazer a internet trabalhar para você hoje mesmo. Há um curso que custava R$ 497. A gente conseguiu um acordo para que por R$ 67 você faça esse curso, para você aprender a mexer com a inteligência artificial. Você pode ter ganhos aí de 5 mil, 10 mil. Claro, tudo depende do curso, você fazer o curso, entender o que é inteligência artificial, tá? Se você não se sentir seguro, não faça, mas de qualquer maneira, inteligência artificial é o futuro. É o futuro. Tem gente que escreve textos aí com inteligência artificial, você precisa entender o que é isso, precisa cair de cabeça nisso. E se você aprender, entender o que é, você vai ganhar grana. Então, não perca tempo. O curso custa R$ 67. O novo presidente do Vasco, Pedrinho, esteve hoje, ele que toma posse em janeiro, mas já está mexendo nos bastidores. E foi encontrar o governador Cláudio Castro, que não tem muita simpatia por parte do torcedor do Vasco, por medidas que a gente vê claramente de protecionismo do governo do estado, a dupla Fla-Flu. O Pedrinho foi lá, junto ao seu vice-presidente Paulo Salomão, que é uma pessoa muito importante nas hostes políticas, é uma pessoa de muito bom nível, bom relacionamento, para poder conversar com o governador. Claro que há um interesse também de fazer uma pressão, conversar da questão de gestão do Maracanã. Vem aí a licitação, dia 7 de dezembro, o Vasco está entregando uma proposta, né? Uma gestão correta, limpa, direita. A revitalização de São Januário, o processo está em andamento na Câmara dos Vereadores, sendo analisado pelas comissões, a tentativa até de uma votação em tempo célere para que o projeto seja aprovado e as obras se iniciem no ano que vem. Pedrinho não é tão contrário ao projeto, tem algumas adequações, tem outras ideias, mas isso é normal, mas o escopo, o primeiro papo foi de manter a princípio as ideias do projeto de Sérgio Dias. Então ele foi falar sobre revitalização de São Januário, o entorno, com benefícios para a comunidade da Barreira e também para outras comunidades. Projetos sociais, ideia de fomentar muitos projetos sociais ali naquele entorno. A questão de segurança para eventos, fazer, até porque o projeto do estádio também fomenta eventos com um grande palco ali na Avenida Roberto Dinamite. Então a gente vai ter necessidade de segurança, o poder público precisa dar ao Vasco da Gama essa segurança, enfim. Então o Pedrinho foi lá fazer a sua política, muito bem feita, ótimo movimento do futuro, na verdade, presidente do Vasco, atual é Jorge Salgado, mas que já deu o ok, a aquiescência, e o Pedrinho já está mexendo, e é bastante interessante que o Pedrinho faça esse movimento, porque realmente a questão que envolve o estádio é a mola mestra disso. Pedrinho sabe e já esteve com os representantes da 777 ontem no hotel e no jogo de domingo, no jogo contra o América. Ele sabe que o futebol é muito mais de política, de estar ali junto, mas a ingerência não é dele. O Vasco, a associação, tem 30%, mas é claro que Pedrinho tem muito peso. Foi um ex-jogador de grande talento, tem muitas relações, muito importantes, e que, claro, faz com que o diálogo seja diferente. Estar com o Pedrinho dentro de um board é diferente de estar com o presidente Jorge Salgado, que é uma figura muito mais de planejamento, de finanças, do que alguém que conheça profundamente do esporte. Então, Pedrinho sabe que precisa, né,
azeitar essa relação, para poder, de alguma maneira, ter um pouco de voz, um pouco de ingerência nisso, na manutenção de trabalhos, ou então na contratação de novos profissionais, ou então na vinda de novos atletas, mas isso não passará pela associação. Pode ajudar, mas não passará, porque a decisão final é da 777. E dentro desse panorama, 2 assuntos que eu vou abordar com você no News. Porque é isso, a gente está nos bastidores, nós inclusive informamos aqui há algum tempo atrás que o meio-campo Souza estava fazendo treinamentos e recuperação no CT Moacir Barbosa. O Souza depende da rescisão dele com o futebol chinês. Ele já se despediu, mas ainda não assinou a rescisão. E também da sua recuperação para, quem sabe, pensar no Vasco em 2024. E há essa possibilidade, sim, concreta. Souza está treinando no Vasco, fazendo fisioterapia no Vasco, se relacionando com os jogadores, almoça com os jogadores, está em concentração aqui no Rio de Janeiro, já é quase um jogador do Vasco, tá ali junto. É um cara extremamente agradável, de ótima relação. A gente vai ver uma foto aí, outro dia ele postou um vídeo, ontem ou anteontem, de camisas que recebeu do Verratti e do Payet, camisas do Vasco para sua coleção, e você tá vendo aí uma foto dele com o Pablo Verratti, na questão de troca de camisa. Ele deu uma camisa do ex-clube dele na China, e o Verratti o presenteou, então ele está se entrosando. Quando posta alguma coisa, e hoje fez uma postagem falando que ele tem que pedir perdão por não ter voltado na hora certa, tem um comentário do Maicon lá, joga muito. Quer dizer, já há um entrosamento, já há um carinho, e olha, não é improvável, a não ser, e o Souza sabe disso, que a lesão que ele teve não o deixe voltar em boa condição. Aí ele não vai querer roubar o Vasco, longe disso. Já falou isso claramente, já teve oportunidade no meio do ano de vir para o Vasco, já teve essa chance em outras oportunidades, e foi claro, até com o diretor executivo Paulo Brax, eu não vou ter condição de jogar em grandes proporções aqui no Brasil. Vou para a China, vou tentar jogar e voltar bem. E agora está fazendo esse tratamento aqui para estar bem. É um jogador que tem se envolvido muito em lesões e isso tem trazido um desconforto muito grande. Mas o Souza é sim um jogador que, dependendo da condição, estando bem, estando fisicamente bem, vai ter que passar por um crivo. O fato dele já estar fazendo o tratamento no Vasco é muito importante, porque quem está lá dentro é que vai avaliá-lo e vai dizer: Souza, dá para você jogar, quer ficar? E aí, amigo, livre, a chance do Souza jogar no Vasco ano que vem é muito grande. A relação dele com o futebol do Vasco, com os funcionários, com o Paulo Brax é muito boa, então é algo para se pensar. Mas volto a dizer, depende primeiro da rescisão dele oficial e segundo, a questão da lesão dele. Ele precisa estar bem. Se ele não estiver clinicamente bem, nem ele vai querer. Isso eu já sou. Mas se estiver, pode ser sim um reforço para o ano que vem. E aí a pergunta: quem vai contratar esse reforço? Bom, estou trazendo uma informação aqui porque há cerca de 2 semanas e meia atrás, em Cuiabá, na abertura de um pós-jogo, eu trouxe uma informação que dificilmente Paulo Brax, diretor executivo do Vasco, ficaria no clube para o ano que vem. Paulo está muito desgastado, chateado com tudo que está acontecendo, pressionado por conta do momento do clube, mas mudou. Os executivos da 777 estiveram recentemente aqui no Brasil, ficaram aí 5, 6 dias e já começou um papo. Por quê? Caso o Vasco não fique na primeira divisão, é automático. Tanto o Paulo Brax como o Lúcio Barbosa dificilmente vão ficar, não ficarão. Há uma prerrogativa, inclusive, da associação fazer essa troca. Lúcio Barbosa e Paulo Brax são considerados pela 777, e essa informação que eu tenho de bastidor, como profissionais que estão fazendo um trabalho bom, um trabalho de reconstrução de um clube que estava numa situação muito difícil no ano passado, quando eles entraram. Paulo Brax tem uma relação próxima a Johannesspor, tem uma relação próxima a também outras pessoas da 777, a Don Dransfield, conhece os meandros, esteve na primeira reunião em novembro do ano passado, aquela reunião que foi em Gênova, participou de outras reuniões. É uma figura que participa de tudo, conhece cultura dos gringos, sabe das manhas, das manias, daquilo que eles gostam, daquilo que eles não gostam, enfim. Paulo Brax está muito entrosado, entende muito a operação. E trocar o Paulo Brax para o ano que vem, trazer um outro executivo, demandaria
tempo para se integrar tudo de novo. Além do mais, internamente no futebol do Vasco, há um carinho enorme pelo diretor executivo. Os jogadores admiram muito o Paulo Brax pela postura, pela maneira de ser. Ramon Dias também o admira muito. Inclusive, diz que Paulo Brax é hoje a pessoa que comanda o futebol e o único. Paulo Brax tem sido praticamente tudo dentro do futebol do Vasco. É o ser maior, é a pessoa que dita todas as regras, coisa que incomoda até o diretor executivo Paulo Brax. Já tive a oportunidade de ter essa opinião, de ouvir isso, porque tem certas situações que não é coisa dele, mas o Ramon Dias tem um bom entrosamento e é uma dificuldade. Ramon Dias é de uma outra geração, mas já entendeu, gosta da maneira como o Paulo Brax encara as coisas. Paulo Brax tem uma questão positiva, fala línguas, é um cara de bom nível, que consegue transitar em todas as áreas. Então a 777 já tem uma ideia da manutenção, sim, tanto de Lúcio Barbosa, que também é algo provisório, porque o Lúcio entrou no meio do ano no lugar do Luiz Melo, e a princípio ficaria até o final do ano, mas o Lúcio Barbosa é considerado um bom CEO, um cara que tem sido muito importante no trânsito, um cara de bom trato, vascaíno, isso pesa demais. A ideia de trazer outra figura, falou-se até a época de Manuel Flores, ex-diretor de competições da CBF, não foi à frente, mas no caso o Lúcio Barbosa tem agradado demais. E o Paulo Brax tem essa situação da operação. Passou dificuldades, cometeu erros, já os admitiu, já falou e conversou muito com o Johannes Sport sobre a questão de Barbieri, que também teve dedo de Johannes Sport, que é a figura que comanda praticamente o futebol da 777, junto com o Don Dransfield. Então, Paulo Brax tem hoje um prestígio muito grande junto ao pessoal da 777, que considera que o ano que vem o trabalho vai ser muito mais tranquilo, não vai se precisar contratar tanta gente. O Vasco contratou 25 jogadores, mandou 30 embora, teve que pensar em várias situações, trocar o pneu com o carro andando. Agora não, já se tem uma base, já se tem um orçamento maior, que vai ser o maior do ano que vem, perspectivas melhores, e aí sim, o Paulo Brax já sabe os meandros, e é sim uma ideia da 777. Eu estou dando essa informação, o campeonato tem que terminar, porque se o Vasco não ficar na Série A, eles não ficam. Mas se o Vasco ficar, a 777 já começou a costurar, mesmo que superficialmente, a renovação de contrato do Paulo Brax, porque ele é funcionário e tem contrato, e também a permanência de Lúcio Barbosa. Vamos ver, dia 6 termina o Campeonato Brasileiro, e aí é ver quais vão ser os movimentos futuros da 777 em relação a 2024. E o que o craque Bismarck acha sobre essa possível manutenção de Paulo Brax? Torcedor do Vasco não gosta, não acha que seja o nome ideal. Bismarck, e você? Acha que Paulo Brax ficar seria um risco para 2024? Ou o trabalho dele foi satisfatório? Sua opinião é importante. Você que é um gestor, é uma pessoa ligada ao futebol, eu acho que seu depoimento é importante. Troca-se ou não troca-se o gestor do futebol para 2024? Fala, bicho. Atenção, vascaínos. Falando de Paulo Brax, eu acho que, no contexto geral, acho que a avaliação minha, na minha opinião, o trabalho dele é um trabalho mais satisfatório do que não satisfatório. Sem dúvida que eu acho que eu teve um grande erro, que foi de não ter gerado o Barbieri de forma imediata, quando todo mundo via que o time já não andava mais da forma que nós imaginávamos. E eu acho que houve uma demora grande, principalmente do Paulo Brax, para poder ter essa mudança de treinador, quando nós ganharíamos aí praticamente um mês, que seriam 6, 7, 8 rodadas, que pelo menos o Vasco conseguiria aí umas 3 vitórias, que poderia estar com 9 pontos na frente. Eu acho que no segundo semestre ele fez boas contratações, como o zagueiro chileno, como o Verratti, como o Paulinho, o próprio Praxedes, que ultimamente não tem jogado bem, mas também no início foi muito bem e foi uma boa aquisição que o Vasco teve. Eu acho que o Maicon também, que foi uma dúvida, hoje está como titular e se firmou no Vasco. No meu modo de ver, a 777 deveria continuar com o Paulo, porque eu acho que é mais satisfatório o trabalho dele do que não satisfatório. Atenção, vascaíno. Aquele abraço. Agora, a hora do abraço. Em nome do Renda Extra, que está ajudando muita gente a ganhar dinheiro. Renda Extra, que é um produto que dá a você a condição de, através de um curso, lucrando em home office, aqui na descrição você tem o link, de baixar e comprar por R$ 47.
Você aprende com uma equipe de suporte, dá toda assistência. Você consegue ganhar dinheiro trabalhando com internet. Se você não conseguir aprender, eles devolvem a sua grana, tá bom? O Renda Extra é de responsabilidade para poder fazer você ganhar dinheiro. Agora, não é um curso também tão difícil assim, mas você pode não aprender. E se você não aprender, como eu disse, eles vão devolver o seu dinheiro. Renda Extra. Eu quero mandar 2 abraços especiais. Quero mandar um abraço para o Alex. O Alex, ele é um assinante do canal que me mandou uma mensagem hoje, muito bacana, muito bonita. Alex Rodrigues, que está passando um momento difícil na vida dele e que ficou muito feliz com meu comentário hoje de manhã sobre o Roberto Dinamite e sobre o Vasco no canal Ave Mais. E olha, Alex, tudo na vida passa, cara. Nada é o fim, tá? Quero mandar mais uma vez, como mandei um áudio para você hoje, te mandar um grande abraço, nosso suporte, solidariedade, que tudo se ajuste, tudo se ajeite. Abrace seus filhos, fique junto deles, isso é muito importante. Tá? Você teve seu celular roubado aí semana passada, até com um vídeo do canal que você falou, mas você tá passando por esse turbilhão, mas passa, cara, passa, todos nós passamos. Grande abraço para você, tá? Fica com Deus. E quero mandar um abraço para outro Alex, aí da foto. Fui hoje almoçar aqui perto de casa, no restaurante Zona Zen, que é o ponte aqui de São Conrado, e o Alex, entregador do Zona Zen, veio correndo lá de trás. Pô, cara, quero te mandar um abraço, muito obrigado aí por tudo, pelos vídeos, pelas informações do Vasco. De nada, Alex. Prazer enorme poder servir a todos vocês, poder informar a todos vocês. Fiz questão de fazer uma selfie, tô aqui registrando. Alex é gente muito boa, trabalhador, corre atrás, entregador, com muito orgulho e vascaíno com mais orgulho ainda. Grande abraço, Alex. Amanhã tem AV+, amanhã tem Bom Dia Gigante, amanhã tem Boletim AV, amanhã tem AV News, amanhã tem feriado. Para você, para nós não, para nós a labuta continua. Com muito prazer trazer as notícias do nosso amado Vasco. Amanhã tem volta do time, preparação para o jogo decisivo contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Curta esse vídeo, dê aquele like, se inscreva também no canal, acione o sininho das notificações, é um prazer ter você ao nosso lado. Grande abraço, tchau turma. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!